Muito bem. Todo mundo bem? Podemos começar? Podemos. Boa Ok. noite, buenas noches. Então, vamos iniciar com a prece de Tapiriça. Ok. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta da ilusão, que é o samsara, e da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se na nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Então, nós retomamos nosso estudo. Nós estamos no capítulo 8, no item relacionado à integração. Então, no texto, a gente vem num crescendo, passando pelos diversos capítulos, e é um crescendo comum, né, dentro da perspectiva que trabalha ali com 3 elementos. O primeiro elemento é o elemento da concentração. E a concentração chinê, onde tem o calmo permanecer, mas que, de alguma forma, requer esforço. Então, o primeiro passo, né, que está aqui no centro do livro, quando a gente pega ali o índice, só para entender um pouquinho quais são os movimentos que o Rinpoche está propondo no livro. Então, olhando lá para o índice, ele vai trazer a experiência dele, a doutrina do bom, o que é o Dzogchen no bom, e depois como e por que praticar. Até aqui é um ciclo inicial, né? A experiência dele, né? De onde vem toda essa tradição Dzogchen, a doutrina do bom, a tradição Dzogchen no bom
e daí ele vai dizer como e por que praticar. Quando ele termina esse ciclo introdutório, ele entra nos 3 níveis da prática. Primeiro, a concentração, quer dizer, aquele esforço de chinê para que se tenha a experiência meditativa. Então, é esforço, é o corpo, é parar na posição, é manter a atenção concentrada de forma calma, mas concentrada. Então, é o exercício da concentração, é o exercício do foco, da concentração, do observar todos os pensamentos que surgem, mas de forma concentrada, fixa, ali parada, mirando um A diante do praticante, mirando um ponto, né? As cinco, o corpo nos 5 pontos, né, de meditação. Então, esses elementos estão associados ao primeiro ciclo, que é o ciclo da concentração. Aí o Rinpoche entra no que a gente terminou a semana passada, que é o ciclo da contemplação. O que diferencia a concentração da contemplação? A contemplação já reduz o esforço, já tem um nível de experiência mais profunda e que, de alguma forma, começa a se encaminhar para uma integração ainda na perspectiva da prática. Então, quando nós praticamos o Dzogchen e nós estamos nessa perspectiva da contemplação, é aquele momento em que nós usamos os exemplos, eu gosto muito e sempre repito, a mente céu, né? Visualizar-se flutuando no céu, dissolve o corpo, e há uma integração entre eu, praticante, e céu, há uma contemplação. E aí até eu trazia alguns elementos da palavra contemplação, no sentido de que eu passo a ser o templo, né? Contemplo. Então, há essa perspectiva. Uma vez, então, desenvolvida a concentração, experimentada a contemplação, né? A contemplação de tudo em torno, a contemplação do corpo, a contemplação na experiência meditativa, nós damos o terceiro giro, que é o giro da integração. Então, há uma construção lógica, mesmo nós sabendo que o Dzogchen não tem essa perspectiva gradual, mesmo assim o Rinpoche ensina Dzogchen trazendo giros do Dzogchen. Então, ele diz qual a experiência dele, a doutrina bom, o Dzogchen no bom. E por que praticar o Dzogchen? Para depois fazer os 3 giros. Concentrar-se, contemplar e integrar. Então, entendendo esse caminho e absorvendo esse caminho, concentração, contemplação e integração, o livro vai fazer sentido a partir daqui. Vai fazer sentido porque aí, a partir da integração, a gente vai começar a se aprofundar nos elementos que são do Dzogchen, nos elementos da tradição, como a base, que é Kunshi, a mãe, o Bu, o filho, para entender o que é aquele ponto que nós dizemos quando a mãe encontra o filho, vacuidade e claridade, a fusão de mãe e filho, né? Isso muito da perspectiva Dzogchen, do bom. Depois entra no Tsal, né? E aí a gente vai aprofundando os elementos. A gente vai aprofundando os elementos e aprofundando também a nossa instrução na perspectiva
do Dzogchen. Então, agora nós chegamos no terceiro ciclo, que é o ciclo da integração. Como aquela concentração desenvolvida em chinês, a contemplação experimentada na prática, se integra à vida do praticante, né? Como eu sou um praticante Dzogchen, para além do momento da prática formal, para além do momento em que eu sento para meditar. Como se dá a prática Dzogchen na vida, né? Como se dá o permanecer na mente natural enquanto nós estamos aqui, lendo, discutindo, e no meu caso, lendo, discutindo e tomando uma sopinha também, né? Como tudo isso é, se integra à nossa vida, à nossa prática, e como é praticar depois o Tantra na perspectiva da integração, tendo já experimentado o Dzogchen. Como é praticar a prática tântrica da geração, da dissolução, de toda a prática tântrica, tendo feito a experiência no Dzogchen? Como praticar, como manter o estado natural nos momentos de maior dificuldade da vida? Como manter o estado natural nos momentos de maior alegria da vida? Como manter o estado natural enquanto comemos, enquanto dormimos, enquanto vamos no banheiro, enquanto fazemos o que fazemos em nossa vida? Então, a integração faz todo o ciclo: contemplação, concentração, contemplação e a integração. É como se o lótus que vinha saindo se concentrasse para que ele saísse de dentro da lama até que ele se torna um botão na ele se torna um botão na contemplação e desabrocha completamente na integração. Então é como se o processo do Dzogchen fosse não concluído, mas como o praticante se torna o Dzogchen. E esse é o ponto da integração. É o momento em que ah, o praticante deixa de ser o detentor da prática, é a prática que se realiza nele, né? Não é mais ele que faz a prática, não é mais ele que promove a prática, mas a prática se torna o praticante. O praticante se torna a própria prática. Então, a integração, ela é esse momento, né? O momento em que o praticante integrou o Dzogchen, integrou o estado natural. Então, a prática não é mais algo que acontece fora, algo que acontece num determinado tempo, num determinado momento da vida. O praticante é a própria prática. Então, a integração é quando isso acontece. Quando o estado natural se permanece no estado natural, permanece na experiência. E o Rinpoche, então, ele vai dizer, na mente de Samantabhadra, a experiência chamada presente ou ausente é errônea. O fato de que uma não exclui a outra é a suprema excelência, que se aclara sem esforço. Quem não se avalia nem se concebe. Vou ler de novo. Na mente de Samantabhadra, a experiência chamada presente ou ausente é errônea. Porque na mente de Samantabhadra a experiência presente ou ausente é errônea? Porque a mente de Samantabhadra está além de presente ou ausente. Além de certo ou errado. Além
de bem e mal, além de samsara e nirvana, além disso tudo. Nós estamos na página. Não tem número de página na página, Conceição. Seria a página 119. Então, a integração é isso. Então, tudo que surge na integração é reconhecido como simples radiância. O que na prece de Tapiritsa nós dizemos sons, luzes e raios. Na prece de Tapiritsa, essa integração, a gente estava com a prece aqui, deixa eu abrir ela de novo. Aqui, ó. O estado natural, que é a base autoliberta de ilusão. A ilusão que é o samsara. Então, tu indicas o estado natural. A base que é autoliberta de ilusão. A ilusão que é o samsara. Mas também é autoliberta da libertação, que é o nirvana. E dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Sons, luzes e raios é tudo que surge com defeito ou virtude, mas é liberto de defeito e virtude. E aqui a gente discutia até se tinha algum erro, porque ficava meio truncado. Ainda acho que dá para melhorar o português aqui, mas a perspectiva de que essa integração, a mente natural, é autoliberta da ilusão do samsara, mas também é autoliberta da própria libertação do nirvana, diz do caminho final, diz da perspectiva da integração, diz da perspectiva do Dzogchen. Então, no Dzogchen, Samsara e Nirvana são o mesmo. São faces da mesma perspectiva. Um na ilusão, outro na libertação da ilusão. Mas o que o Dzogchen vai dizer que está é a libertação da ilusão e a libertação da ilusão. Tem um jogo de palavras, mas é além de qualquer coisa. No budismo, o Sutra do Parajnaparamita vai colocar exatamente nesse ponto. Tudo é vazio, tudo que surge é só sons, luzes e raios, desprovido de existência. E tudo que surge é impermanente, porque não tem existência intrínseca. A integração, isso, isso, isso é perceptível. A experiência chamada presente ou ausente é errônea. E aí o Rinpoche, então, depois de todo esse palavrório do Dentes, o Rinpoche começa o texto nos apontando a perspectiva do Dzogchen. No Dzogchen se dá grande importância à integração do estado de presença que se desenvolve através de Shiné e se fortalece através da contemplação. Porém, não mais na prática formal. Porque Shiné é prática formal. A contemplação pode estar no aspecto da prática, correto? Não que se desenvolve
através de Shiné, de chamata, da contemplação, da concentração, se fortalece através da contemplação e se realiza com todas as atividades de corpo, voz e mente da vida diária. A prática Dzogchen de olhar o céu nos possibilita integrar a condição vazia da nossa mente ao espaço vazio do céu, superando o apego ao ego e aos dualismos sutis do interno e externo, da existência e da não existência. Mas antes de podermos integrar nossa contemplação ao espaço, que é a verdadeira condição absoluta da mente natural, nós temos de ser capazes de integrá-la aos pensamentos e paixões, que são a condição de nossa mente relativa. Se eu sou um praticante e quero praticar o Dzogchen e ter o Dzogchen como prática, mente-céu, mas mais do que a expressão racional de mente-céu, a expressão dessa coisa que dizemos mente-céu, é a experiência direta de mente-céu. Então, visualizar flutuando no céu claro, num dia de outono. A ideia do dia do outono, porque é aquele céu claro, sem nenhuma nuvem. E permitir que o corpo se dissolva a ponto de que não haja mais você, somente uma consciência desperta. Mas que isso não seja uma construção linguística, que isso não seja mediado pela razão, mas que seja experimentado em profundidade, é a experiência central para perceber o caminho dos outros, para perceber a perspectiva dessa integração. Porque se integrar com o vazio, se integrar com o céu, se tornar o próprio céu, esse é o caminho, esse é o desenvolvimento e esse é o fruto. Por isso, o Dzogchen é visão. Foco na visão. Não tanto na meditação, não tanto na conduta, como no Tantra, como no Sutra, mas com foco nessa visão. Segundo Shamshon Yam-gyud, uma vez que tenhamos estabilizado nossa contemplação, é importante não somente permanecer na tranquilidade, mas também praticar com os movimentos de energia das causas secundárias. Praticar com os movimentos de energia das causas secundárias. Essas são as energias da vida hora. É tudo radiância da base. Então eu pratico com essas energias. Eu pratico com os movimentos do trabalho. Eu pratico com os movimentos do karma. Eu pratico, né? Devemos ou precisamos praticar com tudo aquilo que surge, com o que amamos e com o que odiamos, com os erros e com as virtudes.
Depois, com as energias da morte, com o processo de morrer, com a vida que chega ao fim. E depois praticamos com as energias que advêm depois da morte, no período do bardo, se integrando ao bardo, se integrando à vida ordinária, se integrando a tudo que surge. As causas secundárias com as quais temos que trabalhar nessa vida atual são classificadas em 4 categorias. Aquelas relacionadas com a nossa existência em termos de corpo, voz e mente. Aquelas relacionadas às 6 condições, às 6 consciências sensoriais. Então, quando nós falamos de 6 consciências sensoriais, paladar, olfato, tato, visão e sabor. Não, paladar, tato, olfato, visão e audição. Os 5 sentidos. E o sexto sentido, né, ou a sexta consciência, é a consciência da mente. É a sexta consciência, a própria mente. Então, o primeiro nível são as energias de corpo, fala e mente. O segundo nível, ou o segundo, a segunda categoria, é a categoria das consciências, os 5 sentidos e a mente. Aquelas relacionadas com os pensamentos e aquelas relacionadas aos nossos vários problemas e limitações. Então, nós vamos ter corpo, fala e mente, os 5 sentidos, as que estão relacionadas aos pensamentos e aquelas que estão relacionadas aos problemas e limitações. Podemos nos preparar para experiências que teremos durante e após a morte, praticando nessa vida, praticando nessa vida. E o modo de transformar nossa vida inteira em prática é integrar a contemplação a todas as atividades da vida diária. A fim de fazer isso, é importante ter muito claro que é o estado de contemplação e como permanecer nele. Em nossa prática, é muito importante permanecer no estado de presença e superar a sutil divisão dualística entre contemplação e vida cotidiana, entre tum e jetô, entre sessões de prática formal e o pós-prática, e integrar presença e contemplação à vida diária. Algum comentário até aqui, gente? Alguma pergunta? Essa integração é muito importante no Dzogchen. Se compararmos o tempo que dispensamos na prática formal com a quantidade de tempo que passamos não praticando, fica fácil entender que, se limitarmos nossa prática às sessões formais de meditação, sem integrar nossa prática a todas as atividades de nossa vida diária, será necessário uma infinidade de sessões formais para obtermos algum tipo de realização. Se a nossa prática está restrita à prática formal, a vida inteira, tirando 4, 3, 2, meia, 20 minutos de prática por dia, ou nenhum, né, ou 1 minuto, será necessário milhares de vidas, de anos, para que essa prática se realize. Agora, se integrarmos
a visão não dual, o estado desperto a tudo que nós fazemos, nós estaremos sempre na prática. E aí o caminho espiritual está fazendo sentido. O caminho espiritual não é um, uma parada que fazemos durante um período para que façamos alguma coisa espiritual. O caminho espiritual é o caminho, não há outro. É a própria vida, não há outra. Isso é integração. Isso é Dzogchen. Integrar a presença às ações. A maneira de fazer isso é explicada com muitos detalhes no sistema de meditação Dzogchen, Bonpo, do Atri, onde se diz ao discípulo para integrar a presença primeiramente às ações virtuosas. Então vejam, o Dzogchen é não dual. O Dzogchen é não dual. Então, a sugestão que se dá para um praticante Dzogchen, iniciante, desenvolver o shamatha, está atuando ali na prática da contemplação, é aplicar o estado natural, permanecer no estado natural, enquanto realiza as ações virtuosas. Depois, praticar o estado natural, as ações neutras e, finalmente, as ações não virtuosas. Dessa maneira, transformamos todas as atividades em expressões da consciência contemplativa. Elas se tornam recursos para o desenvolvimento espiritual e, portanto, virtuosas no verdadeiro sentido. Está fazendo sentido ou está um pouco confuso? Esse é um ponto importante que eu gostaria de entender, assim, se está fazendo sentido ou se isso é confuso. Tem É hora que que faz sentido, mas tem hora que é confuso, meu. O que você acha, Marco? então, é assim, nós estamos numa parte assim, porque nós não treinamos, né, a concentração. Então, nós não treinamos shamatha, né? Então, assim, na teoria é muita informação que se tem, mas se a gente tivesse uma prática mais constante, então não seria tão complicado. Porque eu entendo que a partir do momento que eu tenho a minha concentração, a minha estabilidade, né, na meditação, é, o fato de você dar um passo a mais e estar na contemplação é só um processo, não é uma magia, é um trabalho que é feito e que se desenvolve. E quando na contemplação você consegue perceber tudo como som, luzes, sons e raios, né, e que tudo isso surge da minha própria mente, né, onde as portas são os olhos, então assim faz sentido, totalmente sentido, né? Mas o problema é a experiência, que a gente ainda está lá no início ainda, né? Mas é muito lindo, dá uma abertura assim muito grande. E o mais importante, você tem que colocar isso na prática do dia a dia. Porque se ficar só na teoria, nós estamos apenas intelectualizando, né? Ah, muito obrigada. É bem isso. Tenho que praticar muito, toda hora, todo dia, respirando.
sem respirar, meu Deus. Aí eu vou entender um pouco. É falta de Mas prática, de treino, eu digo, não é prática, é treino mesmo. qual é o risco? O risco é que a gente se torne intelectuais do Dzogchen e a gente saiba responder perguntas, se isso é contemplação, se isso é concentração ou se isso é integração. Isso é um risco, porque o mais importante é fazer a experiência direta. É fazer essa experiência direta. E eu estou aqui incomodado porque a gente corre o risco de transformar esse espaço de estudo de um livro extremamente profundo em algo que nós ocidentais talvez não consigamos intuir o que é isso, intuir o que é essa experiência. Eu vou abrir um parênteses, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou pegar um outro autor agora, tá? Só deixa eu ver se eu acho aqui, vou pedir licença para vocês um segundo. Eu vou pegar um outro autor para que a gente tente entender esses três movimentos. O primeiro movimento, o movimento da concentração, que é um movimento difícil. Percebem que a concentração é um movimento difícil? Que há uma carga, que há um peso, que o corpo dói, que tem que ficar sentado ali, evitando seguir os pensamentos. Não é isso que a gente faz de chinês, chamata. A Lisete faz uma pergunta: como se integra a presença às ações não virtuosas? Esse é um ponto importante, Lisete. A gente vai chegar lá, ou vai tentar chegar lá. Mas percebem que a concentração, ele está dizendo de um peso, de uma dureza. Quando a gente entra num estágio de contemplação, é como se a gente tivesse é, um movimento num caminho oposto ao caminho da concentração. É um caminho oposto. É um outro movimento. E a integração é quando tudo isso é retomado, quando tudo isso se reestabelece. É como se fossem níveis de iluminação. É como se fossem níveis de aprofundamento. É como se fossem níveis de experiência. Num outro tempo, eu li um trecho do Evangelho com um grupo. Eu não sei, acho que não foi com vocês. Não foi nesse estudo que a gente parou para ler um trecho do Evangelho quando chegou na tentativa de mostrar esse movimento. Eu gosto também de um trecho de um filósofo, gente, que é o Nietzsche. Parece doido trazer o Nietzsche para cá, mas o Nietzsche tem, no Assim Falou Zaratustra, uma passagem que, de alguma forma, assenta essa reflexão e, e diz para nós essa virada, essa mudança de chave, que é a integração. Eu vou pegar o que está mais perto aqui, tá? Um pouquinho. Tá. Eu não preparei. Procurar aqui na internet. Um minuto.
Gente, eu ia pegar o Nietzsche, mas decidi pegar o capítulo 20 do Evangelho de João, que eu gosto muito dessa, dessa imagem do momento a, em que acontece a ressurreição de Cristo. Vamos deixar de lado o aspecto religioso, mas vamos tentar entender esse movimento da integração e esse movimento que, que vai acontecendo no Evangelho da Ressurreição. Peço desculpas, né, para quem não queria ver nada cristão, de repente a gente está trazendo aí uma reflexão a partir do texto bíblico. Então, o que diz o Evangelho? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Ela vai até o sepulcro e ela vê a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, né, João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, ela vai até o sepulcro. Esse é um nível de iluminação. Ela vai até o sepulcro, ela olha aquela pedra fora, tirada do sepulcro, e a primeira coisa que ela intui é aquela primeira visão, e ela já toma uma decisão. Tiraram o corpo do Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, tem todo um movimento dela, que é um movimento muito inicial, porque ela tem certeza de que alguém roubou o corpo do mestre. Então, Pedro saiu e o outro discípulo, João, e foram até o sepulcro. Os dois saem correndo. Maria Madalena chegou lá onde eles estavam e falou: fui lá visitar o sepulcro e o sepulcro foi violado. E alguém roubou o corpo do mestre. Então Pedro e João saem correndo e vão ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Sai João e Pedro correndo. João é mais jovem, chega antes, mas quando ele chega, ele não entra. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, quer dizer, o discípulo mais jovem viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu os lençóis, viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, e o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado à parte. Madalena chega e tem uma postura rápida, toma uma decisão muito rápida. Pedro chega com uma outra postura, ele chega com a postura de quem estuda. Então ele fica observando tudo que está ali. O ver de Madalena, em grego, é blepei, é uma visão muito superficial. O ver de Pedro é o teorel, é a teoria. Então, é aquele que olha como quem está estudando. Olha como quem está estudando, como quem está tentando entender o que está acontecendo ali. E o texto vai dizer logo no seguinte, ali no verso 8: Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu.
Percebem a integração? Percebem que não precisou dizer nada para João? Quer dizer, todo esse mistério, toda essa perspectiva já estava dada. Então, bastou que João visse, ele não viu o mestre ressuscitado, ele não viu é, toda a experiência, ele não viu o que aconteceu. Na verdade, ele não viu nada. Ele só viu que a pedra tinha sido removida e que os panos não estavam ali. E o simples ver, ou o simples não ver, porque ele não viu nada, mas foi suficiente para que ele acreditasse. Então, esse terceiro nível diz da perspectiva da integração. Então, a integração, na perspectiva da prática, é exatamente quando, para tudo, a prática se faz presente. Então, não é a perspectiva de Pedro ou a perspectiva de Madalena, mas é uma perspectiva extremamente profunda, em que a integração se dá absolutamente tudo. Então, a pergunta da Lisete é como integrar a ação não virtuosa à prática. Na perspectiva da integração, não há ação não virtuosa, bem como não há ação virtuosa. Porque o virtuoso e o não virtuoso está num outro nível da prática, está num outro nível da experiência. Isso não quer dizer que o praticante Dzogchen vai ser imoral. Isso não quer dizer que um praticante Dzogchen vai ficar fazendo coisas erradas. Isso quer dizer que o praticante Dzogchen está para além, em profundidade, está integrado à base. E a base, Kunshi, está para além de virtuoso e não virtuoso. Então, a integração, ela se dá em absolutamente tudo. Em todas as expressões, em tudo que se faz. Porque não se faz a partir do som, da luz ou do raio. Não se faz a partir da aparência ou da radiância, como dizemos no a presença antecede, ela é a base. Então ela antecede os outros movimentos. Ela antecede o surgir e o não surgir, o ser e o não ser, o gostar e o não gostar, a raiva, o apego. Ela antecede. Porém, nós temos uma visão, de alguma forma, muito pautada numa determinada moralidade. Mas no âmbito da prática Dzogchen, que é não dual, a Isabela diz um estado de não apego e não aversão. Perfeito. Porque antecede todos esses movimentos. O estado natural antecede a própria ignorância. A ignorância é aquilo que vai gerar apego
e aversão. É aquilo que vai gerar o samsara e o nirvana. Por isso, a prática Dzogchen, ali no Tapiritsa vai dizer, liberto, liberto da ilusão do samsara, mas também da libertação do nirvana. É liberto da própria libertação que o nirvana traz. Então, é liberto das ações não virtuosas do samsara, mas também das ações virtuosas do nirvana. É liberto de sons, raios e luzes. Então, esse estado de integração é esse estado de absorção constante, permanente e de permanência na presença, não no presente, porque na presença também não há presente, passado e futuro. Há somente presença. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem várias perguntas. O Robson diz: a minha mente é o próprio vazio. Exatamente. A integração a integração, como integra a presença às ações não virtuosas. A gente estava discutindo um pouquinho. O Robson traz a questão do sufismo. O sufismo também tem uma reflexão no sentido de uma união mística, a nossa sombra e a nossa dor. Na tradição tibetana, no Dzogchen, nós não vamos falar tanto da perspectiva de uma união mística, mas a contemplação, perdão, a integração, na perspectiva Dzogchen, ela é muito semelhante à experiência dos místicos, a experiência mística. É claro que o místico vai dar um nome para isso. Ele vai integrar a divindade, a Deus, ao ser de devoção dele. E nós estamos falando do vazio enquanto condição de possibilidade, da abertura, que é a perspectiva profunda do Dzogchen. Dessa maneira, transformamos todas as atividades em expressões da consciência contemplativa. Elas se tornam recursos para o desenvolvimento espiritual e, portanto, virtuosas no, é, virtuosas no verdadeiro sentido. Não virtuosas no sentido moral. Não virtuosas para que os outros achem que é virtuosa. Aqui, o virtuoso tem um outro sentido, que o Rinpoche diz, o verdadeiro sentido. Marco, tá contigo. Boa noite, Denis. Boa Você noite. fez uma integração aí do cristianismo com a nossa prática. Eu já vi uma interpretação de que a ressurreição de Cristo, que ele teria, é, que a ressurreição dele seria ele atingir o corpo de arco-íris. Eu já- Tem um padre italiano, o padre Tisso, inclusive ele estava com o Rinpoche, eu acho que há uns 15 dias atrás, em que ele faz essa análise de que Cristo teria atingido o corpo de arco-íris. Né? Não sei se chegou a ver, Marco Aurélio, essa discussão. não vi.
ela é bem presente, assim, em alguns movimentos que se integram. Então, se a gente procurar aí na internet Padre Tiço, Corpo de Arco-Íris, a gente vai ver essa reflexão quanto à ressurreição. Ele defende que ele é um praticante tibetano, Padre Tiço, e que tem todo um estudo sobre o corpo de arco-íris, e ele vai fazer esse apontamento de que a ressurreição de Cristo talvez tenha sido a realização do corpo de arco-íris, que é o estágio máximo do Dzogchen, que é o estágio máximo do Dzogchen. Veja, se na prática, na experiência, nós somos capazes de dissolver o nosso corpo e experimentarmos mente-céu, o que é o corpo de arco-íris, senão a real dissolução dos elementos? Lembram que no Dzogchen, na integração, nós praticamos com todas as energias. Claro que nós, praticantes inferiores, que estamos aí na luta diária, a gente não tem ideia de como é isso e qual é a profundidade disso e como se dá. Mas um praticante realizado, que deseja, se ele quiser, ele efetivamente dissolve o corpo físico em luz, realizando assim o corpo de arco-íris no Trekchö, né? Perdão, no Togyal, que é um outro nível do Dzogchen. Nesse momento a gente está entendendo ali a contemplação, a concentração, a contemplação e a integração, para que depois a gente avance aí nas outras reflexões do Dzogchen. Me desculpem pela digressão, né, trazer texto cristão para esse momento, mas a ideia era a gente ter alguma experiência e também, como a Fátima diz, é um estado não dual, né, em que a dualidade foi ultrapassada. É um estado em que não há nem a perspectiva reativa ali da Maria Madalena, ou a expectativa racional de Pedro, mas há uma perspectiva de integração, né? Há uma perspectiva de completude. A Fátima diz ali um estado não dual, onde a dualidade foi ultrapassada, né? O Alain, inclusive, se lerem os evangelhos apócrifos, como o de Tomé, há muitos ensinamentos não dualistas, né? É claro que aí tem toda uma outra tradição também nos apócrifos, vinculados a alguns movimentos lá do cristianismo. O Anthony mandou um link. Anthony, esse link é do. Só ver aqui o que trata o link que o Anthony mandou. Ah, é o Rinpoche. Não sei exatamente se é o vídeo do Rinpoche explorando ali o corpo de arco-íris, que é uma riqueza aí da nossa tradição. Perfeito, gente? Vamos fazer a dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.